Graças e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha que benção, hein? Está pedindo para os irmãos que já estão em pé, está abrindo suas Bíblias no livro de Jó. Capítulo 42. No versículo 5, eu vou estar lendo uma tradução que pode estar um pouco diferente da dos irmãos, mas a ordem dos fatores não vai alterar o produto. E vamos lá. Jó 42:5 diz assim: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Mediante essa afirmação, pode sentar. E mediante essa afirmação de Jó, no capítulo 42, eu quero dar início, dizer para vocês que eu estou muito alegre e feliz de estar aqui podendo falar do amor de Cristo, da sua graça e de tudo aquilo que, graças a Deus, a gente não pode comprar, nem com o nosso esforço, nem com nada daquilo que o mundo pode dar para mim e para você. Aquilo que foi dado muito antes, aquilo que muito antes deu e de você existir, Deus já tinha esse plano. Aquilo que foge do meu entendimento do seu, foge da forma como eu e você pensa. E eu quero trazer hoje o livro de Jó exatamente para isso, para que a gente possa entender. Jó passou pelas dificuldades gigantescas de perder tudo que tinha, filhos, a própria esposa, ou não sei se ele perdeu, enfim, mas acredito que sim, porque ela foi embora. Dinheiro, posses, terras, dignidade, honra, o brilho de um sorriso, daquele que possuía tudo. Jó era da província de Uz, segundo conta a história, um dos homens, ou se não o homem mais próspero daquela época. Uz se localiza hoje próximo, alguns textos dizem que é próximo da Arábia Saudita, uma região próspera para aquela época. E a riqueza de Jó, ela foi medida em animais, em algumas posses. E muitas vezes a gente lê o livro de Jó e a gente não entende o tamanho de tudo isso. Esses dias atrás eu perdi um gato, cara. Um gato. Estou falando a verdade, o meu gato. E eu fiquei arrasado. E eu gostava do bichinho. Já perdeu todos os seus animais. Vez após vez, vinham seus servos e diziam: eis que bateu contra eles e se perdeu todos. Eis que um vento, eis que nem terminava de olhar, já tinha vindo outra notícia. E para que a gente entenda um pouco do que Jó passou, eu quero trazer esses valores para o dia de hoje, para você. Porque é muito fácil eu falar que ele perdeu 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e a gente não falar sobre isso. E eu não mostrar para você as razões no tempo atual, no que seria hoje isso. Então eu vou transliterar em dinheiro, porque a maior linguagem que eu e você entende é essa. Porque quando mexe no meu bolso, ou mexe no seu bolso, as coisas já começam a ficar tensas. Eu posso falar para você hoje que eu sou o maior adorador, mas o dia que, não porque eu estou deixando de ser santo, como os amigos de Jó disseram, não porque eu estou dando alguma mancada com Deus, não porque eu estou sendo pecador, não porque eu estou fazendo alguma coisa de errada, mas porque sim, aprove eu ou não, Ele me provou e tirou de mim aquilo que eu me firmava. Aí sim,
é a hora do adorador. Aí sim é a hora de mostrar quem somos. Jó possuía 7.000 ovelhas. Naquela área, naquela região, existe uma raça de ovelha, eu não vou saber o nome, mas é uma raça de ovelha cara. E eu acredito que Jó, ele tinha o melhor. Ele cultivava do melhor. Porque a prosperidade segue aquele que busca o melhor. Eu estou falando com homens aqui que são excelentes no seu trabalho. E eu tenho certeza que a excelência vai trazer prosperidade para você. A excelência transformou José em quem ele era. A excelência faz você ter o melhor, você ser chamado. O seu nome é reconhecido através da sua excelência. No seu trabalho, o seu patrão convoca você primeiro por excelência. E Jó era um homem de excelência. 7.000 ovelhas. Em cálculo de hoje, nessa raça que eu estou falando para vocês, 51 milhões de reais. Você já imaginou um servo seu chegar, você lutar a vida inteira, dar pasto, rebanho, aqueles que são do campo, e de repente chegar um servo e falar para você, cara, morreu 7.000 ovelhas lá, ou levaram, seus 56 milhões acabaram de sumir da sua conta, 3.000 camelos. Sabe você ou não, mas existem camelos de dois tipos, que um é dromedário, um é camelo. O camelo em si, ele tem 2 corcovas. E o preço médio de um camelo, para o árabe, um camelo bom, não um camelo de corte, mas um camelo bom, que aguenta dias no deserto, passa de 190 mil reais, cada camelo. Os caras estão andando de Land Rover lá no deserto, lá, vamos falar assim, né? Para eles é uma Land Rover, um animal que aguenta tanto tempo no deserto. E são 3.000 vezes 190 mil reais, o que dá uma soma de 570 milhões de reais. Eu estou falando em reais isso. Então chega mais um servo e fala para ele, cara, você acabou de perder mais 570 milhões do seu patrimônio que você lutou um monte, e você perdeu. São 500 juntas de bois, que traduzindo para hoje seriam 1.000 bois. Na linguagem antiga, mas na linguagem de hoje, 1.000 bois de procriação, bois bons, vai sair em torno de 100 milhões de reais. Só o sêmen de um boi bom, o sêmen de um boi bom, sai em torno de 40 a 150 mil reais o sêmen de um boi bom. Ou seja, só para você pegar o sêmen e fazer uma fertilização artificial. Eu estou falando de coisa boa. A Jó tinha coisas boas. 500 jumentas. Hoje em dia no Brasil a gente vê jumento jogado aí. Mas naquela época não. Naquela época não. Naquela época, o jumento ele acompanhava o seu dono. Até temos uma alusão sobre isso quando Balaão está com a sua jumenta e ela está o acompanhando. Vejam vocês, Balaão sendo acompanhado por um jumento, uma jumenta. Esses animais saíram num prejuízo para Jó de 20 milhões, 500 jumentas, 20 milhões, trazendo para o dia de hoje. Quanto que Jó perdeu em dinheiro? Eu não estou falando dos filhos, eu não estou falando dos servos, eu não estou falando das terras que foram tomadas. Eu estou falando em dinheiro. Só em dinheiro, Jó perdeu 746 milhões, quase 1 bilhão de reais. Aí vem aquela visão nossa, de que Jó, mesmo perdendo tudo isso, ele disse, nu eu saí, nu voltarei. O que tem te prendido nesse mundo? O que tem prendido eu e você nesse mundo? Viu, peregrino? O que tem te prendido aqui? Peregrino, você está de passagem. O que está te prendendo aqui? Logo, seja como dizem, vai cantar sua senha. E é inevitável, essa noite,
quando eu pensava nessa palavra, eu pensava nisso, na partida. Você está de malas prontas? Prepara tuas malas. Você é peregrino. Não se agarra demais, não. Não tenha muito amor a isso aqui, não. Laços afetivos são necessários. É necessário você honrar, ser honesto, buscar, amar, abraçar. Mas no final das contas, vai ser só você e o rei. Só eu e o rei. O que tem te prendido nesse mundo? O que tem me prendido nesse mundo? 746 milhões? Não prenderam esse homem. Não prenderam ele. E as coisas ficam piores ainda, porque quando Jó está lançado em terra, na cinza, vem 3 amigos dele. Quem são os teus amigos? Quem tem sido os seus amigos? Amigos, sábios, conhecedores da Torá, conhecedores do Talmude, conhecedores da lei daquela época. E se assentam com Jó, em respeito à dor dele, ficam em silêncio. E por 7 dias Jó não diz nada. Quando acontece alguma coisa com você, aquele que é teu amigo, ele olha para você e fala, e fica em silêncio, e sente a sua dor. Sente a sua dor. Digo para você que nesse primeiro culto de ano, que você entenda que aquilo que eu e você tiver que passar em Deus, a gente vai passar. E que muitas vezes nós vamos nos confundir com a nossa razão humana. Eu trago essa palavra para você entender que mesmo mediante ao homem, a palavra de um homem, aquilo que o homem tinha de sabedoria daquela época, Jó não se dobrou. Como que você, vamos mudar a figura, como que você enxerga uma desgraça na vida do seu amigo, uma dificuldade que ele está passando? Pecado oculto? Está fazendo alguma coisa errada? Já não negava o dízimo, já não fazia nada que pudesse fazer com que Deus deixasse acontecer aquilo. Muito pelo contrário, era pela integridade do seu caráter que aquilo estava acontecendo. A integridade do seu caráter vai levar você a lugares e a ensinamentos que nenhum livro, que nada nesse mundo vai poder te dar. Nada. O agir de Deus vai levar você em lugares que você vai aprender lições tão preciosas que você não vai conseguir contar nem para ninguém, você não vai ter palavras para falar. Você vai ser aperfeiçoado pelo agir de Deus. Mas esteja pronto a receber. O primeiro amigo que fala com Jó é Bildade. Não, ele faz, perdão. No capítulo 4, Jó coloca Jó 30, 26, por gentileza. Mas enquanto eu aguardava o bem, veio o mal. Esperando eu a luz, veio a minha escuridão. Bildade, quer dizer, ele diz para Jó, em seu diálogo, que só os pecadores sofrem. Em resumo, ele, com todos os questionamentos de Bildade, ele diz que só os pecadores sofrem. E Jó diz que ele esperava a luz, que ele esperava o bem, mas veio sobre ele ao contrário. O que você tem esperado de Deus? O que você tem esperado da vida? Você já parou para pensar que às vezes é necessário, às vezes a gente quer ser curado. Às vezes eu e você, a gente quer ser curado, a gente tem até uma doença. Mas às vezes a cura que Deus quer para mim e para você é uma cura no coração. É uma cura de uma raiz de amargura, como o pastor falou, de alguma doença muito além do que qualquer remédio humano possa tocar. Às vezes, a doença é o caminho para a cura. Às vezes,
Tem pessoas, igual eu disse, tem pessoas agora na UPCAM, com 30 anos de igreja, questionando Deus. O que tem te feito se apegar a esse mundo? A palavra de Deus diz assim, que como ovelhas, somos levados ao matadouro. Como ovelha. Meu irmão crente, meu irmão que está aqui, porque sabe que o reino de Deus, breve, a gente estará nele. Meu irmão que sabe que dentro em breve, a gente vai estar com o rei. Meu irmão que sabe, vou dizer uma coisa para você, se não houver glória, se não houver louvor, se não houver a vontade de Deus em uma cura, que não seja feita. Porque muitas vezes eu quero ser curado de uma doença, enfermidade, não sei qual vai ser o meu destino, mas eu creio que eu vou chegar na ponte, como todos, se ele não vir buscar a igreja. É até amargo de falar às vezes sobre essa questão da morte. Jó fala em Jó 7,14, que ele fala assim, o que é o homem mortal para que te lembres dele? Quem é o homem para que Deus se lembre dele? Zofar, no capítulo 11, diz assim, que o justo não passa por tribulação. Você acredita que o justo não passa por tribulação? Mediante o que a nossa igreja tem passado, mediante as dificuldades que o mundo estão colocando nas costas de nós? A quem você tem atribuído muitas vezes as dificuldades da sua vida? Ao inimigo? Pois eu vou dizer para você, o diabo só aparece em 2 versículos no livro inteiro de Jó. Jó, como bom crente, não ousou atribuir nada ao diabo, nada. Nada foi atribuído ao diabo, nada. Muito pelo contrário, ele questionou o seu comportamento, ele questionou quem ele era em Deus, se havia alguma falha no que ele estava fazendo. Ele olhou para si, ele olhou para quem ele era, para o quanto ele estava se distanciando de Deus. Em nenhum momento ele falou que o diabo foi lá, que o diabo fez aquilo, que fez aquilo outro. Não houve glória nenhuma para o inimigo, nenhuma glória para o inimigo. Você acredita que ele pode alguma coisa se Deus não quiser? Quem aqui acredita nisso? Você acredita que ele age por livre e espontânea vontade? Nesse universo que foi criado pelo meu rei? Pelo seu rei? No que você acredita? Quem é Deus para você? Quem é Deus para nós? Quem é esse rei? Até onde vai o poder dele? Até onde vai o sim e o não dele? Deus permitiu. Nesses 2 diálogos, Deus permite. Onde você estava? Eu estava lá, passeando lá, dando uma volta ali pelo Santa Cruz, ali, os caras estavam saindo da igreja, eu olhei ele, aí eu subi lá, e eu vi o cara era gente boa, parecia legal, mas toca nele. Toca nele. Você vai ver se ele vai continuar sendo crente. Não, mas ele ama você porque ele está feliz. Porque você tem deixado ele sentar na igreja? Não. Ele ajoelha, ele fecha a porta do quarto sobre ele e ora. Eu sei quem é meu servo. Eu quero dizer uma coisa para você, há um memorial seu, tanto no céu quanto no inferno. Ele sabe exatamente quem é você. E não adianta você olhar para mim ou olhar para você e a gente querer passar pano para isso. Estamos falando de, não vou falar seres, não vou falar homens, nem nada disso. Eu estou falando do meu rei, que é infinitamente mais inteligente que eu e você, e de uma criação dele, das primeiras. Aí eu e você acha que a gente consegue enganar? Se você estiver em trevas, sinto muito, é plausível e é totalmente aparente o que você tem feito. Gente, eu não vou, mas alguns dias atrás eu vivi isso, eu acreditava ser sem estar.
onde você está. Mostre onde você está em Deus. Olhe para quem você está, para onde você está em Deus. E você vai ver quem você é em Deus. Jó 8, 3 e 4. Diz assim: será que Deus torceria a justiça? Será que o Todo-Poderoso faria o que não é direito? De certo, seus filhos pecaram contra Deus, e Ele os castigou como mereciam. Olha só, seu melhor amigo aparece na sua casa, olha para a sua cara e diz que você está pecando. Sabe qual que é o problema nosso contemporâneo? É que o meu amigo, seu amigo, não vai ir na minha casa falar de mim, falar para mim, ser honesto comigo, assertivo. Não vai direcionar a mim esse questionamento, ele vai falar para o meu outro amigo, e para o meu outro amigo, e para o meu outro amigo, e para o meu outro amigo. E quando eu perceber, porque eu não sou bobo nem nada, eu vou sentir que alguma coisa mudou nos meus amigos. Gente, nessa época, havia sinceridade, independente se ele estava questionando ou não Jó, ele olhou no olho de Jó e falou: seus filhos pecaram. Presta atenção nos seus amigos. Seus amigos vão apontar quem você é. Seus amigos vão apontar quem você é. Eles vão mostrar onde você está errado, onde você está pisando, o que você está fazendo. Seus amigos vão dizer exatamente aonde você está vacilando, onde seus joelhos estão coxeando, onde seus pensamentos estão indo para um lado e para o outro. A amizade é uma coisa maravilhosa. Eliú era jovem, sábio, e prestou atenção no que os três amigos de Jó estavam dizendo. Prestou atenção. Estou ali, eu sou novo. Vamos falar nos termos dos dias de hoje. Vamos trazer para os dias de hoje. Aquele cara que fala pouco, que presta atenção em tudo, que está quietinho na dele, que lê, que busca, que ora. Ele está só prestando atenção em quem? Nos anciões. Ele está prestando atenção no teu proceder. Aquele jovem que está lá na mesa, lá, ó, ele está prestando atenção em você, igreja. Aquele jovem que está lá na igreja, ele está prestando atenção para onde você vai, para onde você não vai, o que você está fazendo, o que você fala, como é que você é. Essa geração que está vindo, ela presta atenção em você e em mim. A geração do conhecimento, a geração que lê. Eliú diz que o sofrimento é uma correção divina. Ele olha para Jó e fala: o sofrimento é uma correção divina. Por quê? Ele estava firmado em um atributo de Deus. Um atributo que muitas vezes a gente usa contra nós mesmos. Nós vemos pregadores famosos, renomados falando sobre ele. Entendeu? Eu não vou dizer que a lei é flexível, ela não é flexível. Não há flexibilidade nenhuma. Mas assim como existe a justiça, que é o atributo que ele usa, existe a misericórdia. E é pela misericórdia que eu e você, a gente está sentado dentro de uma igreja evangélica, cristã, protestante, pentecostal, e a gente crê nessa misericórdia, porque é só pela misericórdia que o meu rei desceu. Foi pela misericórdia, por amor a mim e você, que ele desceu. Foi crucificado, foi levado a todo aquele sofrimento. E o sofrimento do corpo nem se compara com o sofrimento que ele sofreu por todos aqueles que estavam dizendo para ele: desce daí, espiritualmente e fisicamente, dizendo: sai daí, vem para o nosso lado. Você não precisa fazer isso não. Eles não merecem você. Eles não merecem você. E o nosso rei permaneceu e persistiu até o fim, dizendo para mim e para você: e eu, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos. Ele não disse que atrairia só aqueles que iriam, todos foram atraídos. Em João 12:32 está escrito: todos foram atraídos para aquela cruz, todos. Quando aquela cruz foi erguida, ela foi um arauto, parou o tempo, e todas as eras, todos os seres, aqueles que eu sei que existem, aqueles que eu não faço ideia que existem, renderam graças e falaram: olha lá, o rei
Glória ao nosso rei. Hosana nas alturas. O meu rei se crucificou por mim. Isso é unilateral. Até que ponto você acredita que o seu rei se crucificou por você? O meu rei se crucificou por mim. Por mim. Eu posso falar para milhões de pessoas que foi por vocês. Mas se eu não acreditar que foi por mim, não vai valer nada. Deus, no meio de todo esse diálogo, esse livro poético, e em questionamento, alguns dizem que tem parte profética, outros dizem que tem parte poética, enfim. No meio de tudo isso, Jó questiona Deus. Mas não questiona a Deus assim, ele questiona o seu nascimento. Veja bem, se eu sou criação divina, por que eu tenho que questionar aquele que me criou? Ele questiona. Passando pelas dificuldades, ele fala: amaldiçoa o dia em que eu nasci. O dia que eu nasci não presta. Por que o Senhor me colocou sobre os meus joelhos? Irmão, meus irmãos, haverá um dia em que você vai olhar para os seus joelhos e vai falar: Jesus, por que o Senhor me colocou aqui? Olha o que eu estou passando. Olha essa dificuldade. Mas sabe de uma coisa? Está vendo tudo isso ao seu redor? Está vendo todo esse equilíbrio ao seu redor? Está vendo esse mundo ao seu redor? Está vendo todas as coisas, as frutas que você saboreia, as coisas que você come? Tudo isso foi feito para você, em equilíbrio para você. E Deus se apropria de tudo isso e responde Jó: aonde você estava? Ei, o dia que você questionar Deus, lembra que um dia Deus falou com um homem sábio, ele disse assim: aonde você estava? O dia que você se sentir no direito de questionar Deus, fala assim: puxa Deus, aonde eu estava? Aonde você estava no dia em que eu firmei a terra, em que eu estabeleci cada estrela e dei a elas o seu nome? Aonde você estava? Onde você estava quando eu via dentro das cabras o feto? Onde você estava? Ei, onde você estava? Aonde eu estava? Pois é, eu nem estava. Eu estou hoje, mas naquela época eu não estava. É desse rei que eu estou falando. Um rei que responde à altura. Um rei que mostra quem ele é. O dia que você precisar, 38, 39, 40 e 41. Dá uma lida. Presta atenção na soberania do rei. O nosso rei. Veja as perguntas que ele faz para um homem mortal como eu e você. Perguntas que só um Deus pode fazer. Um Deus como o nosso Deus. Um Deus como o nosso Deus pode fazer. Jó responde. Sabe como que Jó responde? No capítulo 42, ele responde com o versículo que eu comecei. Eu comecei com o versículo que eu vou terminar. Eu comecei com o versículo que eu acredito que seja um dos mais fortes da Bíblia. Eu conhecia você só de ouvir. Eu te conhecia só de ouvir. Quero dizer uma coisa para você. Dependendo da importância sua para o rei, daquilo que você significa em Deus, ele vai vir até você e te responder. Ele para o tempo, ele rasga os céus para te responder. É desse Deus que eu estou falando. O meu Deus, o seu Deus, ele controla tudo. Ele tem tudo sob controle total. Sob controle total. É desse Deus que eu estou falando. É desse rei que eu estou falando. É daquele rei que estava há 39 anos vendo eu chegar nesse mundo, mas que eu já existia há muito tempo. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Você vai ver Deus com seus próprios olhos. Mas para isso, é necessário que a prova venha sobre você, como veio sobre Jó, mas que seja da parte de Deus. E que de forma nenhuma
Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei, vou falar de mim, porque é melhor falar de mim. Eu sei exatamente aonde eu estou errando. Você sabe exatamente onde você está errando, se você está sendo provado. Mas se você não está errando, se prepare, porque Ele vai falar com você. E haverá muita, mas muita bênção de coisas que você não pode comprar. Deus, muita gente diz, para encerrar, sobre, sabe, você vai ver, às vezes, você vai ver pessoas questionarem sobre Jó. Alguém aqui, não sei, às vezes já pensou, eu quero saber quem que é o personagem, de onde veio, quem é, para onde vai, o que fez, onde viveu. E há muito debate em relação a isso. Então, para terminar a minha parte, eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Eu vou dizer para vocês que tem 2 lugares na Bíblia que falam sobre Jó, fora o livro de Jó. Um está em Tiago 5,11. Tiago 5,11 diz assim: nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e misericórdia. Ezequiel 14,14 diz assim: mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, a honestidade desses 3 homens salvaria apenas a vida deles. É mencionado sobre a vida desse homem. Esse é o homem que eu trouxe. A história é maravilhosa. Eu só posso dizer para vocês que é uma história que vai muito além da fé propriamente dita. Porque se você se coloca no lugar desse homem, você vê. É muito fácil se colocar no lugar dele, para mim e para você, olhando em terceira pessoa. Mas quando você assume o lugar de Jó e entende que ele estava sendo provado e Deus estava em silêncio, aí você percebe quem era Jó. Olhar o livro em terceira pessoa ou em segunda pessoa é muito fácil. Comece a ler o livro em primeira pessoa. Se coloque no lugar dos profetas. Se coloque no lugar do rei. Se coloque no lugar do rei. Quando você lê os evangelhos, se coloque no lugar do rei. Veja o que o rei passou. Sinta. Respire a época. Passe a valorizar mais. Eu desejo para vocês um ano muito abençoado, repleto da presença de Deus, cheio de sabedoria. Deus possa derramar sobre cada um de nós as joias que Ele tem já reservado. Um vislumbre, assim como Paulo disse que hoje ele vê em espelho, que você possa ver em espelho tudo aquilo que te aguarda na glória. Que nós possamos ver em espelho tudo aquilo que nos aguarda. Que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida, através da minha vida. Que nós possamos entender e interpretar todos os sinais que Ele tem nesse ano. Que você possa ter saúde. E que se você não tiver, que seja para a glória dEle também. E para a cura. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Meu Redentor vive para todo sempre. Levanta tua mão para o céu. Vamos se colocar de pé. Glória a Deus. Meu desejo é que você tenha uma boa semana.